gente, meu segundo vídeo. Na verdade, agora eu tô no Brasil, com um clima completamente diferente, calor, enfim, barulho. Mas aquele vídeo que eu gravei, eu tava em Londres faz 2 meses atrás. Resolvi postar só agora e, bom, agora vamos tentar postar aí. A minha meta é tentar todo dia, mas vamos ver no que vai acontecer. Eu coloquei lá pra deixar aberto em questão de dúvida, curiosidade e tudo mais. Como eu consegui... Bom, em questão de hospedagem. Tanto na questão de quando eu fui pra Itália fazer a cidadania, quanto nas viagens. Vou tentar fazer esse vídeo como meio que falando das hospedagens no geral. Porque eu acho que quando você tá no mochilão, a forma mais fácil de você conseguir se manter no mochilão por mais tempo é se você não esbanjar em hospedagem. Porque, querendo ou não, se você acaba ficando em lugares mais chiques, em lugares privados, enfim, você acaba colocando toda a tua verba nessas coisas e acaba que você tem que encurtar o seu mochilão, voltar antes, enfim. Mais ou menos... Quando eu tava mochilando era o que na minha cabeça fazia sentido. Então, quanto mais eu economizasse em hospedagem, mais eu conseguiria ficar viajando. Então foi meio que nesse raciocínio. Não sei se é um raciocínio bom e não sei se é um raciocínio que eu ainda mantenho hoje, mas que na época fazia mais sentido pra mim. Eu utilizei, na verdade, 2 plataformas pra isso. Eu sei que existem, eu posso até citar algumas outras que eu conheço, que são confiáveis e que já ouvi relatos de pessoas que usam, que são 4, mas eu só usei 2, acabei usando só 2. A primeira delas é o Couchsurfing, eu acho que muita gente conhece. E o Couchsurfing ele é legal porque ele é voltado para mochileiro, então ele é voltado pra galera que tá mochilando, que tá, enfim, de conhecer viajantes. E basicamente você fica na casa de uma pessoa que também é um mochileiro por poucos dias. A ideia do Couchsurfing é você ficar poucos dias, é uma passagem que você está fazendo na cidade para conhecer, e aí você tem essa experiência, essa troca com uma pessoa local. Então você acaba ficando numa casa de uma pessoa que mora lá, você consegue ter uma imersão cultural daquele lugar que você tá. Porque muitas vezes... pelo menos foi o que eu senti, das vezes que eu ficava em hotel, eu acho que hotel é uma coisa que ele foi feito para ser universal. Então quando você fica no hotel, qualquer lugar do mundo que você estiver no hotel, você vai se sentir no mesmo lugar. Se você estiver no hotel aqui no Brasil, se for no hotel lá em Londres, se for no hotel em qualquer lugar que você for, vai ser a mesma ideia. Porque eu acho que é a ideia de você se sentir meio que em casa. Agora, quando você fica por exemplo, num Couchsurfing, que é uma casa de uma pessoa local que mora lá, você realmente vivencia e presencia a cultura deles, né? Você acaba vivendo, sei lá, 3 dias, 4 dias na casa de uma pessoa. Você vai acordar e vai tomar café com a pessoa. Muitas vezes a pessoa, ela tem interesse de te mostrar a cidade. Então você sai com a pessoa e ela acaba te mostrando lugares com olhos de uma pessoa que mora ali. Você acaba conhecendo lugares que você não conheceria se você não tivesse com aquela pessoa. Então eu acho que tem todo um por trás por exemplo, só a questão da acomodação. Couchsurfing não é pra isso, tanto é que tem uma pegada muito grande por trás da plataforma de pessoas que usam, enfatizando essa ideia de que o Couchsurfing ele não é uma plataforma para hospedagem, é uma plataforma de troca de experiência, troca de cultura, troca... Então você tem que ir aberto, você tem que ir com o coração aberto, você tem que estar disposto a conhecer a pessoa que você vai estar ficando na casa, a conversar, enfim, eu acho que essa é a ideia mais bacana, na verdade, do Couchsurfing, e só tive experiências muito incríveis, fiz amizades pra vida, pelo mundo inteiro. Eu acho que foi a melhor decisão que eu tive nessa fase de mochilão. A segunda plataforma que eu utilizei, mas que eu utilizei menos do que o Couchsurfing, foi o Worldpackers. O Worldpackers ele é um pouco diferente, porque ele é uma plataforma de troca, então você troca trabalho por hospedagem. E aí tem inúmeros tipos de trabalho, tem trabalho desde cuidar de criança, trabalho de limpar hotel, trabalho de professor de surf, trabalho de, enfim, ajudar em, por exemplo, fazenda, ajudar com cuidado de animais.
Tem inúmeros tipos, você encontra várias coisas bizarras, várias coisas muito legais também, oportunidades muito enriquecedoras. Eu acho que ele é um pouco em questão de adesão, ele é um pouco menor com relação ao Couchsurfing, então muitas vezes é um pouco mais difícil de encontrar hospedagem por lá, mesmo porque as hospedagens, o pessoal que, né, os hosts que estão ali no Worldpackers, eles sempre preferem hospedagens de longa duração, então normalmente é 1, 2 meses. Eu acho que pra eles também se organizar, quanto mais tempo você fica no local pra trabalhar pra eles é melhor. Então é uma plataforma um pouco mais, eu sinto que é um pouco mais restrita, um pouco mais difícil de conseguir, por exemplo, encaixar ali numa vaga. Nada que, se você procura com antecedência, você não encontre. Mas assim, coisa de última hora não é uma coisa que vai funcionar. É bem difícil conseguir hospedagem de última hora. Foi o que eu presenciei. Eu fiz, na verdade, duas hospedagens com Worldpackers que foram incríveis também. Todas as minhas experiências foram muito incríveis, mas foi muito tranquilo, fiz muitas amizades pra vida inteira também. Muitas coincidências, por exemplo, de encontrar brasileiros pelo caminho, foi incrível. É outra vibe, então assim, eu sinto que, por exemplo, no Worldpackers você fica um pouco mais tranquila, você tem um pouco mais de privacidade, porque você não tem que estar ali o tempo todo, não sei, tendo que interagir ou tendo que contar um pouco da sua história. Você faz o trabalho que foi combinado com o teu host e acabou. Acabou a tua hora de trabalho, você faz o que você quer. Ou você fica o dia inteiro fazendo nada, ou você sai. Você não precisa ter você não precisa dar satisfação, sabe? Eu sinto que às vezes no Couchsurfing existe essa coisa de você tá meio que de favor na casa de alguém, então você tem que ter essa responsabilidade e essa coisa de dar a satisfação, né? Então, muitas vezes, você não pode sair, ir e vir a hora que você quer, então você tem essa regra com relação ao horário, enfim. Cada caso é cada caso, mas eu senti um pouco isso com relação ao Worldpackers. Você tem a sua privacidade um pouco mais pra você. Mas ambas as experiências foram incríveis. E aí outras duas plataformas que eu conheço, mas que eu não cheguei a fazer, é o Workaway e o Helpx. Os dois, eles são muito parecidos com o Worldpackers. O Workaway eu sinto que ele é mais voltado para a Europa, então é mais fácil de encontrar vagas na Europa. E o Helpx é um pouco mais voltado para os Estados Unidos. Mas ambos têm nos dois, assim, é meio que mundial, então você acaba encontrando vagas no mundo inteiro. O Worldpackers também é mundial. Não sei se todo mundo sabe, mas o Worldpackers foi criado por brasileiros. Então tem muito trabalho voluntário aqui no Brasil também. Mas já tá no mundo inteiro. Tanto é que os dois trabalhos que eu fiz pelo Worldpackers, um foi na Austrália e um foi na Tailândia, e todos eles foram pelo Worldpackers. Então já é um aplicativo que está mundialmente também. Mas esses foram os 4 aplicativos que eu mais utilizei. E claro, entre uma coisa ou outra, às vezes você não consegue encontrar, digamos, de última hora. Então você tem que sempre tem que ter aquela reserva para emergências. Então, tive que ficar em Airbnb, tive que ficar em hotel, tive que ficar em hostel. E aí você vai encaixando os teus itinerários, né? Mas plataformas que eu usava pra alugar hostel ou hotel ou Airbnb. O Airbnb. E o outro que eu mais utilizei era o Booking. Ou o Booking ou o Skyscanner, mas o Booking pra mim sempre foi mais prático. Então foram essas duas plataformas de hospedagem paga que eu tive que utilizar também. Tá, chegando a essa conclusão toda de hospedagem. Alguns aplicativos de troca e alguns aplicativos de hospedagem normal. Mas tá, como que eu consegui então ficar na Itália por tanto tempo? Quando eu falo essa questão do Couchsurfing, eu acho que ele é muito mais do que uma plataforma de hospedagem, é que você realmente faz amizades. E é muito de troca, né? Você troca, você dá e recebe aquilo que você tá, enfim, disposta, que você tá aberta a viver. E a minha experiência na Itália, por isso que eu falo que é uma coisa que às vezes eu não sei como explicar, foi muito assim, destino mesmo, eu falo. Porque eu fui sem saber, eu não tinha planos nenhum. Eu tinha conseguido no Couchsurfing, né? Eu achei um host conversando com ele. Só que no momento que eu cheguei na Itália, eu cheguei de ônibus no meio do nada, porque o ônibus ele não parava no centro da cidade, ele parava num ponto que... Não sei se vocês conhecem Flixbus, mas Flixbus normalmente ele para nos pontos aleatórios. É tipo, por exemplo, Útil aqui no Brasil, que não para na rodoviária ou qualquer coisa assim. Então eu lembro que quando eu cheguei na Itália, eu parei nesse ponto que, segundo meu host, ia ser melhor pra ele me buscar. Mas eu parei lá, ele tinha comentado que ele estava um pouco atrasado por conta do serviço.
e eu fiquei esperando. Só que eu fiquei no meio do nada, era tipo assim, um posto meio abandonado. E foi assim, aquela coisa de eu não sabia o que fazer, eu não sabia... Eu tinha até então planejado ficar acho que uma semana só ali na Itália, que era na cidade inclusive que eu tinha que ir buscar um documento que faltava italiano pra minha cidadania. Fiquei ali acho que umas meia hora esperando. E aí ele chegou, me buscou, enfim, levou pra casa dele, eu conheci a casa dele, aí no mesmo dia a gente acabou que saiu pra comer pizza, foi assim, bem, bem agradável. E aí nisso, essa coisa de conversa, né, de fazer amizade. E aí eu comentei da minha história, comentei do que eu tava, né, meu intuito de ter ido pra Itália, porque eu tenho a minha cidadania e tal. E a partir dali a gente se deu muito bem, foi uma troca muito harmônica. Ele se ofereceu a me ajudar, então assim, por isso que eu falo que na Itália foi tudo muito assim, destino e o universo me guiando. Mas acabou que ele me ajudou muito, então eu consegui a minha hospedagem para fazer a cidadania com esse meu amigo, registrei a residência. Por muita coincidência, um outro amigo dele trabalhava na Comune. Na Comune é como se fosse a prefeitura de lá, que é onde na verdade você vai fazer a tua cidadania, você entra com o processo da cidadania. Me ajudou muito, porque quando eu cheguei na Itália eu não falava italiano, então foi mal e mal inglês. Então conviver com o italiano, isso também é uma coisa muito legal de Couchsurfing. Quando você vive com a pessoa local, você acaba aprendendo a língua. Então eu tive que aprender o italiano, construir essa rede, né, de apoio, principalmente quando está sozinha. É importante você ter pessoas assim ao teu redor que vão estar dispostas a, enfim, passar um tempo com você e você se sente numa rotina, né? Então você não se sente tão sozinha assim. Então pela cidadania foi assim que eu consegui a minha hospedagem, foi fazendo amizade pelo Couchsurfing, e aí esse colega meu me ajudou a conseguir a minha residência. Então foi muito boca a boca, foi muito... Você tem que chegar lá e resolver, é isso. Por isso que eu falo que muitas vezes você não tem que pensar no futuro ou no que vai ser, só vai. Que chegando lá as coisas vão funcionar. E foi o que aconteceu na Itália, eu só cheguei lá e chegando lá que eu consegui resolver minha vida. Eu não ia ter conseguido uma hospedagem se eu tivesse tentado me planejar ou tentado achar pela internet. Foi muito assim, eu vou, e aí lá as coisas se resolveram. Com relação, por exemplo, à minha hospedagem nos lugares que eu atualmente moro, que é entre Los Angeles e Londres, foi a mesma história, foi conseguir hospedagem com colegas que eu conheci pelo Couchsurfing. Hoje eu divido apartamento nas duas cidades, mas tudo graças a amizades que eu fiz. Por isso que eu falo que o Couchsurfing, ele foi, pelo menos na minha história, ele foi muito mais do que uma plataforma de hospedagem, qualquer coisa assim. Ele foi uma plataforma essencial para amizades, assim, para construir uma rede de amigos que eu vou levar pra vida de diferentes lugares do mundo, que eu mantenho contato até hoje. Foi realmente o que, assim, a estrela da minha viagem foi o Couchsurfing, não só com questão de hospedagem, mas questão de todas as pessoas que cruzaram o meu caminho. Eu acho que tudo que eu vivi, isso que é engraçado, porque quando você tá sozinha, você se dispõe a viajar sozinha, acho que a coisa que você menos fica é sozinha. Você fica muito mais aberta a conhecer pessoas novas, a experiências novas, do que quando você tá com alguém. Quando você tá com alguém, você acaba ficando com aquela pessoa e aí tudo que você faz é com aquela pessoa. Mas quando você tá sozinha, você não tem o que perder, você tá sozinha. Então qualquer coisa que vier vai ser uma experiência. E acho que o que eu menos fiquei nessa viagem toda foi sozinha, e muito graças ao Couchsurfing. Acho que eu sou muito grata, assim, enfim, já falei demais. Mas resumindo tudo, essa questão de hospedagem, foi basicamente eu utilizei 2 aplicativos de troca de hospedagem, mas, né, tem esses 2 também que eu comentei, que utilizei Couchsurfing, Worldpackers, mas também tem o Helpx e o Workaway. E em questão de aplicativo de hotel normal, que eu, no caso, utilizei o Booking, o Skyscanner e o Airbnb. Mas foram essas plataformas de acomodação. E é isso. Eu não sei se eu consegui explicar com relação, por exemplo, a como que eu consegui a minha hospedagem na Itália, ou como que eu consegui minhas outras hospedagens, mas o que eu posso dizer foi por indicação de amigo, foi por casa de amigo, foi basicamente assim, foi conhecendo pessoas pelo meu caminho que eu consegui não sei, talvez eu possa dizer que é sorte, talvez eu possa dizer que foi o universo, enfim, não sei o que aconteceu, mas foi assim. E é isso.
Até o próximo vídeo.